pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, A Voz da Arte, a liberdade da expressão artística à luz da Constituição. Hoje, nós vamos refletir sobre como a arte e a liberdade caminham juntos e por que esse vínculo é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade democrática. A arte é o espaço onde o pensamento ganha forma, onde os sentimentos se transformam em linguagem e é onde cada um pode ser quem é sem pedir licença. Mas, Anne, quando falamos de arte como liberdade, também estamos falando de resistência, não é mesmo? Com certeza, Ana. A arte ela é mais do que expressão estética. É identidade, memória e também é resistência. Ela conta histórias que muitas vezes os livros não nos contam e questiona o que é aceito como normal e dá visibilidade para o que costuma ser silenciado. Mas justamente por provocar confronto e reflexão, a arte também incomoda. E é por isso que tantas vezes foi alvo de censura. E é nesse ponto, né, André, que surge o caso em que queremos analisar hoje, certo? Exatamente, Anne. É nesse contexto que surge o caso do Kermuseu e do Banco Santander. Um episódio que levantou uma questão central para o direito e para a cultura brasileira. Até onde vai o direito à liberdade artística e quando ele passa a encontrar limites? Essa discussão é essencial porque define não apenas o papel da arte, mas também o grau de maturidade da nossa democracia. Gabriele, como a Constituição trata esse direito? Muito bem lembrado, André. A nossa Constituição Federal de 1988 é muito clara quando o assunto é liberdade de expressão. No artigo 5º, inciso 6, está escrito: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso significa que a arte é livre por natureza, porque é parte essencial da democracia e da formação do pensamento crítico. Julie, e a Constituição também reforça essa proteção em outro artigo, não é? Sim, Gabi, o artigo 220, parágrafo 2º, reforça que é vedada toda e qualquer censura da natureza política, ideológica e artística. Ou seja, a arte deve circular livremente, sem medo de perseguição. O papel do Estado não é controlar o conteúdo artístico, mas assegurar que ninguém seja impedido de se expressar. Kedner, e como a arte cumpre esse papel transformador na sociedade? A arte é uma forma de crítica e de transformação. Ela traduz realidade, dores e lutas que muitas das vezes a sociedade tenta esconder. Por isso o artista não precisa agradar, ele precisa existir. É a diversidade de ideias que faz a cultura crescer e o pensamento evoluir. Mas Sky, toda liberdade vem com responsabilidade, certo? Exatamente, Kedner. O mesmo artigo 5º, inciso 10, também protege a honra, a imagem e a intimidade das pessoas. Isso significa que o exercício da liberdade artística deve respeitar os direitos fundamentais dos outros. Vanessa, como o direito equilibra essas duas dimensões, liberdade e responsabilidade? É justamente nesse equilíbrio que o direito atua, garantir espaço para a arte provocar, questionar e emocionar, sem deixar de lado o respeito e a ética. A convivência entre liberdade e responsabilidade é o que fortalece a democracia. Ana, voltando ao caso Kermuseu, ele foi um exemplo marcante disso, não foi? Foi sim, Vanessa. Em 2017, a exposição Kermuseu, Cartografias da Diferença da Arte Brasileira, reuniu mais de 200 obras em Porto Alegre. Ela explorava temas como diversidade, sexualidade, gênero e crença, assuntos que fazem parte da vida, mas que ainda enfrentam resistência quando ganham espaço ao público. Anne, o que aconteceu depois do início dessa exposição? Pouco tempo depois da abertura, grupos conservadores começaram a protestar, alegando ofensas a símbolos religiosos e até mesmo apologia ao crime. Com medo da repercussão negativa e de boicotes, o Banco Santander encerrou sua exposição antes mesmo de qualquer decisão judicial. André, como que o direito interpretou esse fechamento? Esse fechamento ficou conhecido como censura de mercado. Não foi o Estado quem censurou, mas a pressão social e o medo do prejuízo. É o tipo de censura mais perigosa, porque acontece de forma silenciosa e disfarçada de prudência. Quando o medo econômico fala mais alto que a liberdade artística, o que está em jogo é o direito de todos nós de pensarmos diferente. Gabi, qual a consequência disso para a sociedade? O mais grave é que, quando cedemos a esse tipo de pressão, abrimos mão de uma conquista histórica, o direito de pensar livremente. A arte deixa de ser espaço de diálogo e passa a ser limitada por o medo de julgamento. Ana, e mesmo com tudo isso, o Kermuseu acabou ganhando um novo significado, não foi? Foi sim, Gabi. O Kermuseu acabou se tornando um símbolo da resistência cultural. É uma lembrança de que o papel da arte é justamente provocar reflexão, de não agradar a todos.
Júlio, o STF também tem reforçado esse entendimento, certo? Exato, Ana. O Supremo Tribunal Federal tem reforçado em várias decisões a importância da liberdade e de expressão artística. Na ADI 4815 sobre biografias não autorizadas, o STF decidiu que ninguém precisa de permissão prévia para escrever ou retratar figuras públicas, fortalecendo o direito à informação e à criação. Kedner, lembra de uma fala marcante desse julgamento? Sim, durante o julgamento, a ministra Carmen Lúcia foi enfática. A censura prévia é incompatível com a liberdade de expressão. Isso significa que qualquer responsabilização por excesso só pode ocorrer depois da manifestação, nunca antes dela. Sky, e esse entendimento foi reafirmado em outros casos, não foi? Foi sim, Kedner. Um exemplo foi o especial de Natal do Porta dos Fundos, em 2020. Mesmo diante de críticas e pedidos de censura por suposta ofensa religiosa, o STF decidiu que a obra estava protegida pela liberdade artística, reafirmando que o Estado não deve interferir no conteúdo das criações. Vanessa, o que isso representa para a democracia? Esses julgamentos mostram que a liberdade de expressão ocupa um lugar privilegiado dentro da Constituição. Sem ela, o debate público morre e, com ele, a própria democracia perde sua voz. André, como o STF tem sustentado esse papel na prática? O papel do STF é garantir que a arte continue sendo esse espaço de questionamento e diversidade. Afinal, a arte existe justamente para fazer pensar, e o pensar nunca pode ser proibido. Proteger o artista é proteger a sociedade contra o perigo do silêncio e da homogeneidade de ideias. Ana, o caso Kermuseu ilustrou bem isso, não? Com certeza! O caso Kermuseu escancarou o quanto ainda confundimos discordar com proibir. A arte não é feita para agradar, e sim para abrir horizontes. Ela é o espelho da nossa sociedade, é o reflexo que nem sempre é confortável. Anne, depois de toda essa repercussão, o que ficou de lição? A arte é provocação e empatia ao mesmo tempo. Ela nos desafia a olhar para o outro com menos medo e mais curiosidade. Sem esse diálogo, o mundo se torna mais frio e a democracia perde seu coração. Gabi, mas o Kermuseu ainda teve um novo capítulo depois disso, não é? Teve sim. Mesmo após a censura, o Kermuseu renasceu. Em 2018, a exposição no Parque Lage, no Rio de Janeiro, financiada por financiamento coletivo, foi um ato de resistência coletiva, a prova de que a arte sempre encontra um caminho. Júlio, e o que essa reabertura simbolizou? Essa reabertura mostrou que a liberdade de expressão não é um favor concedido pelo Estado, é uma conquista da sociedade. E cabe a nós defendê-la mesmo quando o conteúdo nos desafia. Kedner, qual seria o recado final da nossa conversa? O recado é simples e poderoso. A cultura é um luxo, é um direito. Defender a arte é defender o pensamento crítico. A diversidade e a pluralidade é garantir que as novas gerações cresçam em um país onde pensar não seja perigoso. A voz da arte é a voz da liberdade.